A pobreza energética, definida como a falta de acesso de um agregado familiar a serviços energéticos essenciais, é, segundo os especialistas, cada vez mais predominante em Portugal. De acordo com os dados avançados pela Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética, estima-se que no país entre 1,1 e 2,3 milhões de habitantes vivam em situação de pobreza energética moderada e entre 660 e 680 mil em pobreza energética extrema. Os dados fizeram com que Portugal tenha sido o Estado-membro da União Europeia com maior pobreza energética em 2023. Um relatório sobre o estado da União da Energia, publicado pela Comissão Europeia, refere que Portugal, assim como Espanha, registaram a percentagem mais elevada de pobreza energética, de 20,8%. Seguem-se a Bulgária, com 20,7%, e a Lituânia, com 20%. Os rendimentos baixos e os custos de energia cada vez mais elevados, assim como a literacia energética baixa entre os portugueses, são alguns dos fatores que contribuem para o fenómeno. Mas, no caso de Portugal, um dos principais fatores na origem da incapacidade de satisfazer necessidades energéticas essenciais é a qualidade da habitação. Grande percentagem do parque habitacional no país foi construído antes da década dos anos 60. Segundo o portal Poupa Energia, atualmente 75% do parque habitacional português é ineficiente do ponto de vista energético. Na capital do país, por exemplo, mais de 60% dos lisboetas sente desconforto térmico em casa, tanto no verão como no inverno. Um inquérito da Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, realizado à população residente na capital com 25 ou mais anos, revela que entre os problemas habitacionais mais comuns apontados estão o fraco isolamento das janelas e portas, umidade e bolores, para além da dificuldade de ventilação no verão. A maioria dos participantes no inquérito afirmam ter de recorrer a aquecedores elétricos de baixa eficiência. Apenas 20% das habitações conta com janelas de vidros duplos e, embora um terço dos inquiridos tenha ar-condicionado, só cerca de 13% recorre a este recurso regularmente. A pobreza energética pode resultar em consequências adversas para a saúde e o bem-estar das pessoas, como o agravamento de doenças respiratórias, cardíacas e mentais. Especialistas da Associação Ambientalista Zero sublinham a importância de reforçar a literacia energética entre a população. Para além disso, a Comissão Europeia alerta o governo para que haja mais proteção para os consumidores mais vulneráveis. Ao vincar que a situação de pobreza energética varia entre os países da UE que promovem medidas para proteger as famílias, a Comissão Europeia destaca que os Estados-membros podem agir para garantir o acesso a serviços essenciais e proteger os consumidores vulneráveis de custos elevados e em excesso, ao combater diretamente a incapacidade de satisfazer as necessidades energéticas essenciais. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto, agora mesmo, através da Unifé TV, o canal da família, em direto para todo Portugal, continental e ilhas, e para todo mundo através da aplicação da Unifé TV Portugal. A partir de agora, as nossas linhas telefônicas estarão à sua inteira disposição para você que deseja falar sobre o tema, fazer suas perguntas, esclarecer dúvidas. Nós vamos falar muito sobre essa questão da pobreza energética em Portugal. Nós estamos aí em um clima de muito frio, muitas pessoas, elas realmente sofrem consequências terríveis sobre essa questão energética, e nós vamos falar sobre esse assunto, vamos abranger aqui um pouco de tudo. Eu tenho certeza que você, amigo telespectador, internauta, vai poder interagir conosco, esclarecer dúvidas. E o objetivo do debate público de hoje é realmente ajudar a você que está aí do outro lado. A partir de agora, então, 21836-8008 ou então 210-346-091. Temos também um WhatsApp que está à sua inteira disposição, 918
617 038. O tema já está aí no rodapé do seu televisor. Você pode, inclusive, divulgar este programa para os seus grupos de amigos, familiares. Você que tem aí vários grupos em WhatsApp, Telegram, copia aí o link da aplicação da Unifé TV e partilha com todos. E já avisa que o debate público está no ar e hoje o tema é muito, mas muito interessante. Eu já quero deixar também algumas questões para os nossos internautas. Já vamos colocar a primeira questão, por favor, produção. Você já ouviu falar de pobreza energética? Se sim, você já ouviu falar, você pode aí então se posicionar. Você já ouviu falar, mas não tem muitos detalhes sobre o assunto. É a primeira vez que você está ouvindo falar, não tem certeza. Temos uma segunda questão. Qual é a principal causa da pobreza energética em Portugal? Elevados custos da energia elétrica e gás, baixos rendimentos familiares, a má construção de habitações ou a falta de informação sobre soluções energéticas. Eu já quero cumprimentar o meu convidado de hoje. João, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Já estou com uma tossezinha aqui. Você pode cumprimentar quem está em casa e já fazer uma introdução. Sim, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Bom, pobreza energética é um problema bastante significativo a nível europeu. Vários países têm várias pressões deste problema, sendo Portugal um dos países mais vulneráveis ao problema na Europa. Como foi visto na peça também, Portugal e Espanha, nas últimas estatísticas, são dos países mais vulneráveis. Apesar de serem países em que o clima até é bastante moderado, claro que há diferentes regiões, mas que o clima é bastante moderado comparado, por exemplo, com o norte da Europa, infelizmente somos das regiões da Europa com mais problemas de incapacidade de aquecer a casa e também de desconforto durante o verão. Esse desconforto, então, é uma das principais causas em que leva as pessoas, então, a ter essa carência. Por exemplo, agora você falava das habitações, questão de habitação, as mais recentes têm esse sistema de aquecimento, né? As construções mais novas. Mais do que o sistema de aquecimento, o mais importante é que, na verdade, desde 1990 que existe um regulamento térmico dos edifícios em Portugal. No entanto, foi só a partir daí que começou a haver, de forma ligeira, alguma preocupação sobre o conforto das pessoas em casa e a temperatura que temos dentro da nossa casa. E, portanto, como também foi referido na peça, há muitas construções na Europa, mas também em Portugal, que foram feitas antes de toda essa preocupação dentro do conforto térmico, muitas. E aí é que é a nossa situação, ou seja, o problema não está tanto nas casas mais recentes, porque essas já têm isolamento, as janelas são mais adequadas, em alguns contextos também têm equipamentos de climatização, portanto para aquecer e para arrefecer adequados, mais eficientes, mas é principalmente na parte construtiva que está a evolução, ou seja, uma casa construída hoje, nos últimos anos, na última década especialmente, já está adequada em termos já está adaptada, né? De eficiência energética, sim. Agora, então, o pessoal que habita em construções mais antigas, chega esse período, por exemplo, de temperaturas baixas, há uma sensação térmica muito ruim dentro da habitação. Sem dúvida, e não é preciso irmos para regiões de Portugal com um inverno mais severo para realmente identificarmos que as pessoas passam frio, especialmente frio, em casa. Até porque, com base nas estatísticas que são recolhidas pelo Instituto Nacional de Estatística em Portugal e depois transmitidos para a Eurostat, quando se permite comparar Portugal com outros países europeus, temos que mais ou menos 21% da população em Portugal reporta incapacidade de aquecer a casa. Quando olhamos para as famílias em risco de pobreza, essa percentagem sobe para 37%. Portanto, era isso que eu ia perguntar agora, porque há muitas regiões, né, que sofrem bastante com isso. Então, geograficamente falando, você pode aqui dar algumas localidades, falar de alguns pontos assim, onde que é mais crítico ou não? Posso. Nós, na verdade, desde 2018, que na Universidade Nova de Lisboa, no meu grupo de investigação, desenvolvemos um índice regional de vulnerabilidade à pobreza energética para o verão e para o inverno. Portanto, na verdade, temos 3.092 freguesias portuguesas mapeadas. Portanto, Portugal todo, continental e ilhas,
mapeado para a vulnerabilidade à pobreza energética. O que é que a informação regularmente nos diz? Que as ilhas, portanto o arquipélago dos Açores e da Madeira, são dos mais vulneráveis, apesar do clima ser relativamente moderado comparado com outras regiões do país. Aí a questão da construção e também a vertente socioeconómica das famílias, uma percentagem mais elevada de idosos, o rendimento disponível também mais baixo, faz com que sejam zonas de prioridade da ação. Também olhando na parte de Portugal continental, o interior, especialmente norte, é bastante vulnerável no inverno. Depois, claro, quando olhamos para o verão, há outro tipo de regiões, o Alentejo é efetivamente problemático. E depois, claro, o clima não é só o fator principal, porque se fosse só o clima, teríamos a Suécia, a Finlândia, a Noruega como dos países europeus mais vulneráveis. E não é o caso. É Portugal, é Espanha, é Grécia, é Malta, são os países, na verdade, do sul da Europa que são mais problemáticos. Portanto, não é só o clima, é a qualidade das habitações, é o rendimento das famílias, o rendimento disponível para as pessoas gastarem energia, combinado com os preços também da eletricidade e do gás. Tudo isto combinado traz com que famílias portuguesas, bastantes, infelizmente, estejam muito vulneráveis ao problema. Agora, o que fazer, né, João, relativamente a esses problemas? Tem algum tipo de programa, algum tipo de conscientização feita a esse tipo de situação? Sim, na verdade eu posso dizer que em termos até políticos Portugal tem reconhecido o problema, ou seja, existem alguns países europeus, estou-me a lembrar da Alemanha, estou-me a lembrar dos Países Baixos, que, digamos, em termos do país em si, não reconhece muito a problemática. No entanto, Portugal, até porque os dados demonstram efetivamente a nossa vulnerabilidade, em termos políticos tem reconhecido em sucessivos governos o problema. E aí é que surge a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética, publicada em janeiro de 2024. Na estratégia identificava que era preciso trabalharmos e fazer um plano de ação mais a concretizar medidas que está a ser trabalhado pelas entidades competentes. E desde o início do Programa de Recuperação e Resiliência, derivado do Covid-19, do pós-pandemia e dos investimentos que a Europa e do financiamento que a Europa deu para os Estados-membros tentarem dinamizar a economia, têm existido alguns programas de eficiência energética para melhorar as habitações e a qualidade e a eficiência energética das habitações. São eles, ao longo dos anos, por exemplo, o Programa de Edifícios Mais Sustentáveis, com sucessivas edições. Mais recentemente, 2 mais orientados para as famílias mais vulneráveis em pobreza energética, o Vale Eficiência. Portanto, são programas que têm funcionado mais ou menos, não são o mais eficazes possível, por diferentes razões. Às vezes as pessoas não conhecem os financiamentos, outras vezes são difíceis das pessoas concorrerem, ou o processo é demorado. E, portanto, é uma base. Ou seja, eu acho que vamos também aprendendo com os regulamentos e com os financiamentos que o Governo vai dinamizando, tentando resolver este problema. Agora, claro que estamos muito longe de conseguir chegar aos objetivos, porque o problema realmente é bastante severo, a necessidade de renovação das habitações é bastante acelerada e necessária, e o financiamento não é suficiente, é preciso uma dinâmica de muitos anos ou muito mais investimento para conseguirmos efetivamente tentar resolver de forma mais assertiva o problema. Nós estamos no debate público de hoje falando sobre a pobreza energética, né? Essas consequências que realmente são muito difíceis para a população em épocas de frio, né? Como nós estamos a viver, ou épocas de calor. Está conosco aqui nos estúdios o João Pedro. Você, a sua especialidade? Sou engenheiro do ambiente, doutorado em alterações climáticas. Pode escrever aí no rodapé do televisor. Você que está em casa agora, você que quer ligar, quer conversar, quer fazer uma pergunta aqui para o João, eu tenho certeza que ele terá o imenso prazer em responder você. Vamos às ruas de Lisboa saber o que as pessoas falam sobre isso, já voltamos. Nesta altura do ano, tem frio dentro da sua casa? Um bocado, sim. Acho que é um bocado por problema de isolamento, seja das janelas, portas e mesmo como são feitas as casas. Então não se sente muito confortável dentro da sua casa? Não, tenho que usar aquecedores e assim. Não passo porque ligo o aquecimento, ligo o aquecedor. Por isso é que eu não passo frio, porque a minha casa é das antigas.
Mas se eu não tivesse possibilidades, passava frio. Cá há muita gente a passar frio. Não, porque eu se estiver frio ligo o aquecedor. E a minha casa não é das mais frias. Mas acha que há muita gente a viver desconfortável dentro da sua casa, a passar muito frio? Sim, há muita gente. As casas não são confortáveis e aqui nesta zona as casas são quase tudo velho. O que é que falta nas casas? As casas estão mal construídas? Ou não estão mal construídas, não estão calafetadas, não têm aquecimentos, muito mal mesmo. Sim. Como é que se vive assim? Coitados das pessoas, vão vivendo, não é? Por isso é que há tanta morte, porque põem as braseiras, porque põem os aquecedores, se esquecem. É mesmo tudo por causa disso. Eu, por acaso, nem sou muito ligar a aquecedores, gosto mais da minha mantinha no sofá. Mas quando está frio, claro que sim. Mais ou menos. Tem aquecimento. Mas acha que é uma realidade as pessoas passarem frio dentro das suas próprias casas aqui nesta altura do ano, nestes dias mais frios? Nossas casas não têm condições, por exemplo, como as casas lá de fora, que têm aquecimentos centrais. Hoje em dia, a nova construção já está a tratar disso. Mas sim. Mas acha então que existem muitas casas mal construídas aqui no nosso país? Claro que existem. Não compreendo, porque também temos que lutar um bocado pelo nosso bem-estar. As pessoas também não passam, compreendem aquecedores, lutem um bocadinho mais. Mas não acha que também há falta de... Por exemplo, as pessoas muitas vezes têm que escolher entre aquecer a casa e também pagar as suas despesas. O gasto está muito caro, isso realmente, não sei, mas há tanta casa do Estado, uns pagam, outros não pagam. Eu creio que sim. Isto aqui também a população é tudo velhotes. E porquê é que acha que isso acontece? Acha que são as casas? Porquê é que... Eu acho que sim, que é as casas e é também as condições e... Como é que se lida com esta situação? Mal, porque as reformas são pequeninas. Vai-se vivendo um dia de cada vez. Mas é complicada esta situação, ter de passar frio, ter de pagar... Mas também acho que é mais seguro não ter aquecimentos por causa dos incêndios, dos curtos-circuitos. Eu acho que a pessoa está mais segura. Agasalha-se, veste mais um casaco, põe-se mais um cobertor. E passa-se bem assim? E passa-se bem assim, e vai com mais segurança. E há muita gente que morre por causa das lareiras, por causa dos carbónicos, porque as casas não estão feitas como estão lá no estrangeiro, porque as casas do estrangeiro são isoladas, têm isolamento desta largura, de 20 ou 20 e tal centímetros, mesmo com os aquecimentos, às vezes nem é preciso acender, porque as casas anda-se manga curta de pés descalços dentro de casa. Então aqui está-me a dizer que as casas aqui em Portugal estão mal construídas? Quer dizer, pode ser que as novas agora já sejam feitas de outra maneira, mas aquelas que têm 70, 80 anos, com certeza, nem têm janelas com vidros duplos, nem persianas térmicas, nem nada dessas coisas. Há muita gente que tem. Eu na minha casa tenho. Na minha casa não, mas conheço pessoas realmente que não têm dificuldades e por reformas pequenas e tudo, e não têm condições para ter aquecedores e gastar luz de manhã à noite, né? Ou seja de noite ou assim. Eu não posso queixar porque tenho a reforma lá de fora, não é? Agora, se fosse com a reforma de cá, que eu tenho de cá, são 230 euros, acha que dava para viver. Sabe-me dizer assim quanto é que gasta de eletricidade ou gás para se conseguir aquecer nesta altura do ano? 150 euros. E no verão também acaba por gastar mais do que esperava para... Também como é frio, também muito calor. Também não há muito isolamento contra o calor. Porque põe a ventoinha e upa, as contas sobem muito, sim, nota-se bem. E na sua opinião, que soluções é que poderiam ser implementadas para esta pobreza energética ser reduzida aqui em Portugal? Não sei, só acho que fazendo casas preparadas, como nos outros países, não é? Casas preparadas para o verão, para o inverno. Enquanto não fizerem isso, não vai haver solução. Olha, nós temos um telefone à sua inteira disposição, 210, anote aí, aponte aí, 210 346 091. Você pode ligar agora, deixar também a sua opinião, ela é de muito valor aqui no debate público. João, nós ouvimos aí algumas entrevistas, algumas pessoas até sugeriram aí algo bem, com um custo bem mínimo, né, que é
mais cobertores, mais roupas, seria uma solução? Não, isso não é uma solução, na verdade é uma perspectiva. Há aqui uma componente cultural também interessante, porque são razões históricas para haver esta percepção também, que é aceitar que podemos passar frio em casa e que, como foi dito por muita gente na rua, lá fora isso não é verdade, ou seja, numa evolução também de sociedade e de percepção do problema em Portugal, reconhecer que há um problema, passar frio em casa, que não é normal uma pessoa ter que estar, se calhar, de cascola em casa, com um casaco dentro de casa, não é normal. E, portanto, com esse reconhecimento é preciso apontar para as soluções. E as soluções, claro que de baixo custo e adaptativo é vestir uma camisola efetivamente, mas numa perspectiva de longo prazo de resolução do problema é apostar na renovação das casas, tentar que o apoio público possa promover essa transformação com mais eficiência energética, com isolamento, com melhoria das janelas, e isso, como também foi dito na peça, traz com que as pessoas, em muitas situações, em climas mais razoáveis, mais amenos, não tenham que gastar energia. E esse é que é o ponto, é porque muitas vezes as pessoas pensam que podem comprar, e vê-se muito essa situação, um ventilador, um aquecedor elétrico a óleo com baixa eficiência, que é barato na compra, mas depois na sua utilização diária, durante vários dias, várias semanas no inverno, depois aparece na fatura, e foi também mencionado aqui. E, portanto, a ideia também numa questão até mais alargada de sustentabilidade do problema, temos que pensar como é que podemos reduzir o consumo de energia, como é que podemos melhorar o nosso conforto olhando para a casa, porque estamos a falar, não é só uma questão de passar frio ou passar calor e estar desconfortável, porque tem uma ligação muito direta à saúde. Sim. Em Portugal é o segundo país europeu, atrás do Chipre, com mais habitações, com mais casas, com umidade, infiltrações e bolores. E, portanto, se calhar não em Lisboa, que foi onde foi a reportagem, mas se olharmos para outras regiões em Portugal, não é? Vemos situações muito, muito significativas. Aqui estamos a falar de números acima dos 30%. Portanto, 1/3 das casas em Portugal, 1 em cada 3 casas em Portugal, tem umidade, tem as paredes negras, tem bolores, tem infiltrações. E isto traz consequências para a saúde direta. E aqui estamos a falar depois de maior presença nos hospitais, como vemos durante vagas de frio, durante o inverno, temos as urgências hospitalares atoladas de gente com problemas respiratórios e outras situações mais gravosas. É uma cadeia, né? Isso vai desenvolvendo uma cadeia. Sem dúvida. Agora, você que está em casa, sua casa tem bolouro, tem infiltração, você tem passado frio, liga pra gente, 210-346-091. Nós estamos em direto aqui no debate público, falando desse assunto hoje, essa pobreza energética que há em Portugal. Para falar também um pouco sobre isso, eu tenho pelo Zoom o Rafael Freitas, é isso? Me dê imagens, por favor. Produção do Rafael. Boa noite, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao debate público. Olá, boa noite, muito obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos, né? Você, desculpa, só fazer aqui uma introdução, você é arquiteto e fundador de uma empresa chamada Daço, é isso mesmo? É isso aí. Vamos lá, explique-nos aí, o que consiste essa empresa, como é que iniciou essa ideia, como é que surgiu isso aí? Bom, o meu percurso é o percurso de formação de um arquiteto comum, ou seja, estudei arquitetura na faculdade e comecei a trabalhar em projetos de arquitetura convencionais, e a dada altura apercebi-me deste problema da ineficácia que estavam a ter as construções que estavam a ser construídas, nomeadamente os projetos que eram produzidos na minha empresa de construção convencional. Eu fui percebendo que não estavam a ser dadas as respostas àquilo que eu entendia que era o principal problema da construção em Portugal, que era a baixa eficiência energética dos edifícios, que resultavam nesta inevitável pobreza energética. E a dada altura da minha vida surgiu a oportunidade de eu construir a minha casa, e eu vi também aí uma oportunidade de eu fazer uma experiência pessoal, e desisti um bocado do lado de desenho e de projeto de arquitetura, e fundei a empresa que no fundo queria fazer uma coisa muito simples, que é pegar num sistema estrutural que já é eficiente do ponto de vista do material gasto, que é o aço leve, só que depois era uma estrutura que já estava a ser introduzida no mercado português, mas de uma forma muito mal trabalhada do ponto de vista térmico, ou seja, era uma estrutura que do ponto de vista económico e do ponto de vista
praticidade e eficiência de montagem estava a ter muitos adeptos, mas do ponto de vista de resolver o problema da eficiência energética e da pobreza energética não estava a apresentar as soluções. E eu vi aí uma oportunidade de juntar ao LSF, que é esse sistema estrutural em aço, no fundo é um esqueleto de uma casa, os conceitos da Passive House. E então a ideia da DAST, quando nasce, é a ideia de juntar a eficiência estrutural à eficiência energética, e eu usei o meu caso da minha casa como um projeto exemplo, pioneiro, de como nós conseguimos, com um baixo investimento, posso-vos dar valores concretos, eu fiz uma moradia T3 com um nível de eficiência semelhante ao de uma Passive House. A minha mulher é designer certificada Passive House e nós seguimos esses princípios. Passive House basicamente é um standard de classificação de habitações que tende a ter um consumo zero ou perto do zero na climatização e na vida do edifício. E então a minha primeira experiência permitiu demonstrar isso, que é possível nós com boas opções de projeto, com um bom dimensionamento de desenho, com boas práticas construtivas, temos que desmontar um bocado a ideia de que é preciso gastar muito dinheiro para se construir com qualidade e para fazer face à pobreza energética. E eu aí tocava num problema que já foi levantado aí pelo convidado, pelo engenheiro João Pedro, que é a questão cultural. Nós vivemos num país em que ainda, para muitas das pessoas, é difícil admitir o problema da pobreza energética ou de o reconhecer, porque nós somos de um país que aceita esse problema com alguma facilidade. Nós ainda mentalmente achamos que, não sei, que Portugal são 2 ou 3 semanas de inverno rigoroso em que temos que pôr uma manta e vestir um casaco, o resto do ano é um país de clima ameno e de clima moderado, e que então podemos passar bem. Depois no verão vem outra vez 2 ou 3 semanas de calor extremo e que depois então o resto do ano podemos, e que muitas das vezes, por termos este pensamento, acreditamos que não precisamos de fazer um grande investimento na habitação nem no conhecimento à volta dos materiais de isolamento, porque são só aqueles picos de calor e de frio muito pontuais no inverno. Mas temos vindo a perceber que não é bem assim. Há uma certa acomodação, sim, então, por parte de muitas pessoas em tentar administrar, sim, o problema naquele curto período, né? E por isso fazem as contas mentais e percebem que se calhar o investimento que iam ter numa casa com janelas eficientes e com isolamentos pode ser, se calhar, é preferível comprar um televisor grande ou uma coisa que dê nas vistas para o vizinho achar que a casa que é melhor ou maior. Nós ainda temos este problema cultural de aparências e de querer mostrar e se calhar muito pouco preocupados com a questão do conforto. O conforto parece que é uma questão secundária, quando se calhar nos países mais desenvolvidos da Europa e do mundo já nem sequer é uma questão, ou seja, o conforto tem que ser um dado adquirido. E eu acho que é um bocado isso, e depois é também culturalmente nós acharmos, eu sou de um meio rural e nos meios rurais é muito comum aquelas conversas de café que normalmente ou são de futebol ou são de construção. Muita gente fala de construção e de investimento imobiliário, de comprar a casa X e das umidades e disto e daquilo, mas na verdade muito pouca gente sabe efetivamente como é que se constrói bem, quais são as boas práticas construtivas, o que é que se deve fazer aos edifícios. Ou seja, nós temos uma grande iliteracia do que é construir bem e do que é manter bem um edifício. Muito poucas das vezes, ou raríssimas vezes, se fala de uma coisa fundamental, que é, para além da umidade e da temperatura, é a qualidade do ar interior de uma habitação, ou seja, a ventilação que se faz, como é que se faz essa ventilação, de que forma é que nós conseguimos fazer essa ventilação sem que se perca a energia que estamos a criar dentro da casa. Questões tão simples como orientações solares. Nós muitas das vezes pensamos, ok, o que interessa é pôr bons isolamentos e boas janelas e depois a orientação solar logo se vê, quando não é bem assim, quando nós na verdade às vezes se metermos uma janela boa demais num sítio em que queremos ter ganho térmico no inverno até é contraproducente. Portanto, nem sempre os melhores ou as janelas mais eficientes e com os vidros mais isolantes são as melhores soluções, ou seja, é preciso perceber que a construção é um sistema é um equilíbrio e deve ser pensado sempre caso a caso, e no fundo é isto que nós temos que resolver no nosso país de uma vez por todas, que é
esta iliteracia arquitetónica que vai desde as pessoas do consumidor da arquitetura, do cidadão comum, até aos próprios profissionais, porque eu passei num curso de uma universidade pública portuguesa em que me formei e em que se calhar nunca nas cadeiras todas que tivemos de arquitetura se falou de uma forma aprofundada sobre a eficiência energética, sobre as boas práticas construtivas, sobre questões simples de controles de umidade e de temperatura e de qualidade do ar. Portanto, acho que é um problema muito difícil de resolver por estar tão enraizado na cultura portuguesa, mas felizmente é um problema que está finalmente a ser entendido e assumido pela força política portuguesa, e ao ser entendido dessa forma vai acabar por ser materializado na sociedade e absorvido pela sociedade, e eu tenho a certeza que nós estamos a falar de um problema que é provisório. Agora é um provisório que nunca mais se resolve Rafael, nós temos um comentário aqui do João, ele vai comentar a respeito do que você está posicionando, né, João? Fica à vontade, por favor. Sim, eu ia dizer que há aqui um ponto importante que o Rafael mencionou, mas é importante distinguir que eu diria que, e pelas estatísticas, 80% das habitações em Portugal não têm eficiência energética, portanto estamos a falar com um certificado energético, desempenho energético de classe C ou inferior, é um ponto, mas nem todas essas pessoas que vivem nessas casas estão em pobreza energética. Portanto, a pobreza energética é um triângulo de combinação de vulnerabilidades, como mencionado pelo Rafael, de um alargado de baixa eficiência das habitações, mas que depois tem o rendimento, tem os preços com energia, tem questões de literacia também associadas, que também é uma componente importante, não só na decisão, como eu há bocado estava a referir, da compra do equipamento mais adequado, ou da solução construtiva, ou de renovação mais adequada, mas também depois de como usar a energia, não é? Portanto, há esse ponto importante. Agora, há aqui outra coisa, é que as soluções apontadas agora pelo outro convidado são para o Rafael, são construções novas, não é? E aqui o desafio europeu associado a políticas europeias e também nacional é como é que nós vamos resolver o problema das casas que existem. Portanto, como é que eu vou conseguir transformar as casas e dar capacidade às empresas, ao conhecimento também importante das empresas, aos cidadãos, às entidades públicas que conseguem também apoiar as pessoas mais vulneráveis para conseguir efetivamente apontar para a renovação dos edifícios como solução prioritária para o problema. Quer dizer, a questão que o Rafael colocou, né, eu compreendi que é um problema que pode ser evitado a partir desse momento, né? Com esse novo Exatamente. método. Ou seja, agora, nas uma questão para as construções antigas. Teria que ser mesmo essa remodelação? Teria uma forma de adaptação? Como é que funcionaria isso? Nas construções antigas, lá está, nós temos sempre o problema cultural de base, ou seja, muitas das vezes as construções antigas, se forem habitadas por uma pessoa que as entenda e que as saiba utilizar, elas têm mais eficiência do que se forem utilizadas por uma pessoa que não as saiba utilizar, ou seja, uma pessoa que saiba abrir as janelas no momento certo, em que o sol está a bater no inverno para aquecer e que saiba ventilar no momento certo e que saiba inclusive utilizar uma lareira, que muita gente não sabe utilizar. Uma lareira nós pensamos sempre que é uma fonte de calor, mas também tem outros problemas, que é o problema de ser um buraco direto para o exterior que nos está ali, no fundo é uma fuga de energia que nós temos, pode ser também uma fonte de contaminação, ou seja, vai muito do manual de instruções, se calhar que cada casa devia ter, e às vezes a eficiência está muito ligada, eu defendo que a eficiência não é só o edifício, não está só no edifício, está muito no saber utilizar o edifício também. E se calhar o que nos falta é um bocadinho mais de, se calhar levar esta questão à base, que é levar às escolas desde do primeiro ciclo, do segundo ciclo, assumir isto como um problema efetivo e levar isto à comunicação de uma forma mais generalizada, porque na verdade é com pequenos truques na utilização dos edifícios que nós muitas vezes melhoramos, ou seja, pequenas coisas como calafetar janelas quando vemos que elas têm fugas, quando não é possível obviamente substituir janelas, ou fazer os isolamentos pelo exterior. Nós hoje já percebemos de uma vez por todas que é muito eficiente nós fazermos um isolamento do chamado sistema ETICS, o isolamento por fora das fachadas. Isso conseguimos melhorar muito a eficiência energética dos edifícios, ou seja, há uma série de soluções e obviamente que nós com o parque edificado que temos, que foi sobretudo construído
nas décadas 70, 80 e 90, até à entrada em vigor da legislação térmica, obviamente que nós temos muito problema que resolver com aquilo que já existe, mas as soluções também já existem no mercado. O que falta é ao consumidor perceber de que forma é que ele pode, porque muitas das vezes é o consumidor que toma a iniciativa, nem sempre é o arquiteto que chega e que toma a iniciativa de dizer faz isto ou faz aquilo, tem que ser o próprio consumidor, o cliente, o comprador da casa, que tem que entender isto, então se calhar a formação tem que ir mesmo à base. Depois nós também percebemos outra coisa, que é, muitas das pessoas que estão ativas e que são muito influentes no mercado do imobiliário, os agentes imobiliários, são pessoas com zero ou pouquíssima formação arquitetónica, construtiva, de questões práticas do imobiliário, ou seja, no fundo nós estamos aqui num sistema demasiado complexo da construção em Portugal e da compra e venda de casas e dos imóveis, e este sistema, dentro deste sistema, pouquíssimas pessoas sabem efetivamente o que é que temos que fazer aos edifícios e de que forma é que os melhoramos, e claro que isto se resolve com legislação, e a legislação nesse sentido tem melhorado, cada vez é mais exigente e torna-nos obrigados, de certa forma, a cumprir coisas que são boas para nós, que é os princípios de melhorar a eficiência de um edifício. Agora, eu continuo a achar que é um problema cultural, e um problema cultural se calhar não se resolve só com legislação, e tem que ser mesmo com sensibilidade social, ou seja, tem que ser uma coisa que se leve às escolas, que se leve, não sei, às famílias de outra forma, porque é o consumidor e parte do cidadão depois de ter esta ferramenta para poder trabalhá-la. O ser humano ele tem essa tendência, né, de não querer usar o manual de instrução para muitas coisas, né, Rafael? Daqui a pouquinho eu volto com você, tenho mais algumas questões. Eu falava no início do programa sobre questões lá nos stories da nossa página no Instagram. Eu falei de 2 questões, temos mais 2. Coloca aí, por favor, a terceira questão, produção, por gentileza, que é justamente aquela que diz: acha que a pobreza energética afeta muitas pessoas em Portugal? Se sim, afeta grande parte da população. Você pode deixar o seu ponto de vista? Acha que é um problema menor, que não precisa fazer esse alarido todo, generalizar essa questão? Ou você mesmo talvez é uma pessoa afetada, você pode também deixar aí o ponto de situação. Temos uma 4ª questão: despesas para combater o frio. Quanto você gasta em média em épocas de frio? Teve uma senhora, uma entrevistada, que disse que o orçamento aumenta em 50 euros. Você também pode deixar aí para nós termos aqui uma noção e fazermos uma sondagem ao término do programa. Agora nós vamos às ruas do Porto. Em seguida eu volto aqui com o João para fazermos aqui uma análise sobre o que as pessoas vão falar agora nas ruas do Porto. Nesta altura do ano sente frio dentro da sua casa? Sim. Eu acho que todo mundo. Uns mais quentinhas que outras, não é? Mas a minha é um bocadinho fria. Mas porquê é que isto acontece em algumas casas? Olha, algumas serão a construção que não é devida, e outras porque já são também muito antigas, a própria umidade, o tempo que também não ajuda agora. De resto, olha, a minha já é um prédio de 50 e tal anos, não tenho muita razão de queixa. Não é a umidade porque não tenho, mas é o próprio clima também. Como sou alérgica ao ar-condicionado, vou aguentando. Um saquinho de água quente nos pés e a andar em frente. A minha casa é fria, a minha sala é cerâmica, é fria, mas ligo o aquecimento, sai-me mais caro, mas é uma coisa boa, né? Já que eu tenho isso na minha casa. Mas conhece muitas pessoas que realmente vivem desconfortáveis? Conheço. Tenho muitos amigos até que me dizem isso. E ele diz: olha, tens sorte de ter isso em casa. Acha então que é uma realidade comum entre os portugueses? Sim, é real mesmo. Depende também das possibilidades para cada um, não é? Muita gente gostava de ter, mas não pode. E porquê é que isso acontece, no seu caso específico? Porque estão mal construídas, porque enfim, fizeram paredes muito finas e mal revestidas, não é? Mas acha que esta é uma realidade comum entre os portugueses e as casas mais antigas de muita gente? Completamente. Bem, nesta altura também está frio, e mais até,
de onde eu sou natural, Trás-os-Montes, etc., não é? Mas eles o que querem é fazer, mas não olham ao bem-estar de quem compra. Mas que alternativas usa para se sentir confortável no inverno ou no verão? No inverno tenho aquecimento, no verão tenho ventoinhas. Mas acha que, de um modo geral, muitas pessoas em Portugal, por exemplo, passam frio nas suas casas? Acho porque ter uma casa aquecida custa muito dinheiro. E nem toda a gente tem possibilidades de ter aquecimento nas casas, não há? Essa entrevistada, me dê imagens, por favor, do Rafael. Rafael, você está no hospital, o filho está para nascer, 2% de bateria. Então nós precisamos terminar aí o seu ponto de vista. A entrevistada falou... Não, o filho por acaso já nasceu. O filho já nasceu. Ah, já nasceu. Já. É menino ou menina? Por isso é que eu estou mais descansado. É um menino, é o segundo. Como é que é o nome? É o António. Ô, Antônio. Poxa, seja bem-vindo aí ao mundo. Agora, Rafael, só para nós encerrarmos então, a última entrevistada falou dessa questão de novas construções serem até bastante caras. É realmente isso, porque dignidade e conforto a gente já sabe que traz. Agora, custa caro realmente uma construção, por exemplo, como você falava aí? Não. A questão aqui tem a ver com a gestão que muitas das vezes nós fazemos daquilo que são as nossas necessidades efetivas. E o que acontece muito é que nós fomos criando uma ideia de que precisamos de mais espaço, de mais áreas do que aquilo que efetivamente nós precisamos. Foi a vida. Volta para mim, por favor. O Rafael estava com 2% só de bateria, a gente compreende porque ele está dando assistência aí ao filho que nasceu, mas prestou aqui um grande apoio. Obrigado pela sua disponibilidade, Rafael. Vamos nos encontrar aqui numa próxima oportunidade para continuar o assunto, porque o assunto é uma discussão decorrente, né, João? Ou recorrente, porque quando é calor tem os seus problemas, quando é frio tem os seus problemas. Sempre quando chega nessa época, esse assunto é discutido. Sim, e até ouvimos agora também na peça, pelas entrevistas, pessoas a dizerem que não tinham equipamentos em casa para aquecer. E, na verdade, as estatísticas demonstram que 27% dos portugueses não têm nenhum tipo de aquecimento. Quando olhamos para as pessoas em risco de pobreza, falamos de quase 40% da população portuguesa que não tem nenhum equipamento. E aqui demonstra mais vulnerabilidade, que é, não é só uma questão da qualidade da habitação, é que depois eu também não consigo resolver o problema, e por isso é que vemos situações como mais camisolas, mais mantas, um saco de água quente. Agora, dizer aqui que o desafio realmente é bastante significativo. Porquê? Porque nós temos feito na universidade, na minha equipa, explorando também como é que podemos apontar para as soluções. Portanto, o diagnóstico basicamente está feito, percebemos que Portugal é um dos países europeus mais vulneráveis, há o índice que temos desenvolvido e trabalhado que demonstra zonas prioritárias para a ação, ou seja, as zonas mais vulneráveis, e depois também tentamos apontar as soluções, perceber quanto é que custa, como é que se pode tentar apoiar as famílias, e num estudo de há cerca de 2 anos identificámos que eram precisos 72 mil milhões de euros para renovar a totalidade das habitações em Portugal. É muito dinheiro, não é? É muito que, na verdade, acaba por estar alinhado com os valores, a ordem de grandeza é muito semelhante ao apresentado na Estratégia Nacional de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios. Portanto, uma estratégia nacional que também fala, na verdade, de 120 mil milhões de euros, combina uma componente de isolamento de janelas com a componente mais efetiva, ativa de equipamentos. Portanto, uma combinação entre bombas de calor, ar-condicionados, com a parte da renovação dos edifícios mais passiva. No entanto, quando nós vemos os financiamentos existentes, que são, podemos dizer que mesmo com as suas dificuldades, são dos programas de financiamento mais eficazes e mais impactantes que houve em Portugal historicamente, estamos a falar de financiamentos que rondam acumulados 300 milhões de euros. Portanto, não estamos nem perto de chegar a uma dinâmica de transformação. E depois dizendo que, por um lado temos o financiamento, por outro lado estamos a ver as taxas de renovação das casas, em que a União Europeia diz que, em média, nos Estados-membros da União Europeia, devíamos ter uma taxa de renovação anual de 3% ao ano. Portugal ainda tem, infelizmente, muito abaixo de 1%. Portanto, há muito caminho a fazer, há muita capacitação das entidades. Não estamos só a falar aqui das famílias, porque
o problema tão grande, um problema tão grande que atinge perto de talvez 3 milhões de portugueses, mais severo, 700, 800 mil portugueses, é um problema que deriva de decisões políticas passadas, de várias décadas, claro, de situações de desigualdade social. Portugal também está acima da média europeia num índice tipicamente usado para demonstrar a desigualdade de rendimentos, o índice de Gini. Portugal está acima da média europeia, portanto há pessoas que ganham ainda, uma desproporção entre quem ganha muito e quem ganha pouco bastante acentuada. Temos cerca de 20% dos portugueses em risco de pobreza, ou seja, toda esta triangulação entre a qualidade das habitações, a literacia, o rendimento e os preços com a energia traz com que realmente seja um desafio complicado. Porque não é só um ministério que tem que atuar, não é só um secretário de Estado, é uma combinação muitas secretarias entre... muitos... Exatamente, e portanto é um desafio, mas tem que ser uma prioridade porque, como foi já aqui dito, afeta a saúde, afeta a produtividade das pessoas. Muita gente trabalha agora cada vez mais em casa e, portanto, se não tem as condições adequadas, quem pode, claro, quem tem profissões que permitem isso, as pessoas realmente depois estão desconfortáveis permanentemente. E nós também temos feito alguma investigação com grupos mais vulneráveis, olhando para crianças, para jovens, para universitários até, e vemos que arrendatários, migrantes, pessoas que vêm de outros países, pessoas com capacidades físicas, são grupos de maior vulnerabilidade, idosos, famílias com crianças, tudo isto é preciso olhar, é preciso que a nível governamental se olhe para o problema cada vez mais de forma assertiva, percebendo que é um problema não é só social, é económico, é ambiental, é uma questão mais alargada também de saúde. Você falava da questão de saúde, realmente nós percebemos que nessas épocas, né, as urgências elas ficam lotadas, há uma série de situações, pais que têm que ficar em casa para cuidar dos filhos, é uma engrenagem de problemas, é uma interligação de problemas que vão surgindo e que realmente afeta muita coisa. Agora, nós vamos dar sequência de onde paramos as entrevistas, né? Nós obtivemos aí uma parte do ponto de vista do Rafael, mas agora vamos retomar essas entrevistas do Porto, daqui a pouco voltamos aqui nos estúdios. Alternativas usa para se sentir confortável no inverno ou no verão? No inverno tenho aquecimento, no verão tenho ventoinhas. Mas acha que, de um modo geral, muitas pessoas em Portugal, por exemplo, passam frio nas suas casas? Acho porque ter uma casa aquecida custa muito dinheiro. E nem toda a gente tem possibilidades de ter aquecimento nas casas, não há? Não tem? Mas porquê que acha que isto acontece em muitas casas? Devido à construção? As construções a nível a gente se for a um país para a Europa. Eu tenho cunhados a trabalhar na Bélgica, Luxemburgo, e as casas têm todos aquecimento e eles não pagam mais por isso. Aqui em Portugal aqui não existe nada disso. A construção é mais rasca que há. Sim, muita gente passa frio por não ter dinheiro, porque da maneira que o país está é mesmo isso, há muita falta de dinheiro, ou pagam um aluguer, ou pagam a comida, ou pagam na farmácia, ou então não há para aquecimento, nem para luxos, isso não é um luxo, mas acaba por ser um luxo na medida em que o país está. Eu acredito que sim, e que eles têm casas têm muita sorte. Mas muita gente não tem dinheiro para o aquecimento. Eu tenho aquecimento a gás, depois tenho o aquecimento a eletricidade, mas é um aparelho, não é? Para compensar e para conseguir ter algum conforto. E como é que lida com esta situação? De uma forma geral, em média, acaba por gastar muito dinheiro para garantir aquecimento em casa? Sim, acabo por pagar de eletricidade mais 50 euros e de gás outros 50 por mês. A nível do aquecimento, no verão, no inverno gasto à volta de 150 euros. Vivo só, não há mais ninguém em casa, não é? Pronto, no verão desce substancialmente para metade. E de que forma é que acha que o governo português poderia efetivamente ajudar quem mais precisa e quem vive desconfortável na estação do inverno ou mesmo no verão?
Acho que eventualmente as pessoas que têm menos vencimento, não é? Procurar ajudá-las no sentido de lhes dar algum subsídio para a ajuda da parte da eletricidade, não é? Ajudar as pessoas que passam essas necessidades, darem mais, sei lá, olha, o ordenado mínimo ser maior, como em Espanha, por exemplo, aqui é uma realidade, é muito pouco para o ordenado básico. Então acha, na sua opinião, que realmente pode ser um pouco injusto para muita gente que se vê com dificuldade em pagar contas? Completamente. Então, se tiverem crianças ou pessoas mais idosas, não é? Que têm depois muito mais infecções respiratórias, etc., até por causa do frio que apanham nas próprias casas, não é? É chaila em cima de chaila, é cobertor em cima de cobertor, mas isso não chega, não é? Então, o ambiente não está aquecido e, portanto... João Pedro, nós temos aí o ponto de vista de algumas pessoas e realmente há de se analisar, né? Dentro de famílias há uma lista de prioridades e muitas pessoas começam, devido aos custos, né, elevados, começam a deixar aquilo que é uma necessidade, porque nós estamos a falar de uma necessidade básica, né, para a saúde, para o bem-estar da família, para uma dignidade de vida, mas acaba por se tornar um luxo para muitas pessoas e isso vai deixando de ser uma prioridade justamente por essa falta, essa impossibilidade de cobrir com esses gastos, né? Sim, é muito frequente vermos situações com uma diferença de temperatura dentro da habitação até. Pessoas que têm um aquecimento elétrico ou a gás ou usam lareira que aquecem uma divisão, mas o resto da casa pode estar com uma diferença de temperatura muito acentuada. É muito fácil, infelizmente, encontrar em Portugal casas com temperaturas de 14, 15 graus. Até menos. E, portanto, quando olhamos para isso, também pensamos que realmente é preciso transformações mais estruturais. Agora, há uma componente que não é de negligenciar, que é uma questão até de sustentabilidade. Portanto, também não estou aqui a dizer, e não se deve promover o consumo de energia por si só, não é essa a ideia, por isso é que temos que olhar para a questão mais da habitação em si e como é que podemos renovar as casas. Agora, dizer que também, e foi mencionado por uma pessoa que foi entrevistada, Portugal tem há vários anos um apoio ao pagamento de contas de eletricidade e gás, tarifa social. 800 mil famílias em Portugal recebem tarifa social. Portanto, estamos a falar de um desconto de cerca de 33% na fatura. E, portanto, quando temos quase 1 milhão de portugueses a receber tarifa social, também demonstra que, para já, é uma política, é um instrumento bastante relevante, porque chega de forma automática às famílias. Em 2016 passou a ser automático. Antes disso, cerca de 70 mil famílias é que tinham direito à tarifa social. Não é tinham direito, é conheciam concorriam ou pediam apoio e tinham beneficiado. Portanto, esta ideia também de olharmos para financiamentos futuros e de apoio de forma mais automática do sistema que já está implementado, seja da Segurança Social, seja de proximidade, nas juntas de freguesia, em instituições de solidariedade social mais no território, podem ser importantes para pessoas que normalmente, porque não têm literacia digital, financeira, energética, idosos, pessoas mais vulneráveis, que possam ser apoiadas, porque muitas vezes o que se vê em financiamentos nacionais é que é o habitante médio, digamos assim, com algum conhecimento que tem acesso. Portanto, não estamos a chegar às pessoas com mais dificuldades e este é o desafio também desta transformação. Agora dizer um ponto curioso, devido a esta política, este, digamos, instrumento financeiro de apoio às famílias, combinado com o que também já foi aqui falado, que as pessoas evitam ligar o aquecimento, evitam ligar o ar-condicionado para ter uma fatura mais elevada, não é? E esta questão de, digamos, de adaptação, mais uma camisola, um cascolo, um gorro, faz com que Portugal, numa estatística que em alguns países europeus é relevante, Portugal não é assim tão problemático, que é o atraso no pagamento de contas de energia. Portugal, só 5% da população é que reporta ter atraso no pagamento de contas durante o ano. Porquê? Por isto mesmo. Temos umas políticas bem-sucedidas e as pessoas evitam o consumo. Em alguns países estamos a falar de problemas muito sérios depois de incapacidade de pagar e aqui isso não acontece, apesar de Portugal, em vários indicadores que eu já aqui mencionei, ser dos piores países europeus, mas nesse, devido a uma política bem-sucedida de tarifa social e a outros fatores socioeconómicos, acaba por não termos esse indicador como significativo. E daí também, quando olhamos para o problema
não podemos só olhar para uma dimensão, não podemos só olhar para a incapacidade de aquecer a casa no inverno ou no verão, ou ter o equipamento, ou ter a casa com qualidade e eficiência energética. É preciso ver o panorama combinado de indicadores e de características para perceber a vulnerabilidade de uma região ou de um país. Dizer também que algumas medidas que têm sido recentemente implementadas é a redução do IVA para escalões de consumo mais baixos e, portanto, isso é uma medida também relevante porque ajuda famílias que têm um menor consumo, ou pelo menos o consumo de entrada, digamos, de energia mais básica para a iluminação, para aquecer alimentos no micro-ondas, por exemplo, ou para aquecer a água, possa ser com um imposto de valor acrescentado mais reduzido. Depois também há uma recomendação que eu acabo por fazer sempre, não tem propriamente, não tem investimento nenhum, é só um conhecimento que muitas famílias têm uma tarifa, uma potência contratada acima do que deviam ter. Portanto, há sites online da Agência para a Energia ou da entidade reguladora de serviços energéticos que podem ajudar, as pessoas metem lá o seu tarifário, os seus custos e depois são sugeridos empresas alternativas que podem ter contratos mais adequados e, portanto, é sempre importante porque aí não é preciso investimento, não é preciso ter dinheiro para estar a tentar alterar para tarifários melhores e para reduzir a potência para estar mais adequado ao seu consumo e aos equipamentos que tem em casa. Então é importante também que haja uma conscientização a respeito desses meios, desses métodos que, como você falava, muitas pessoas não têm acesso, não têm essa informação. Vamos então à primeira sondagem aí. Pode colocar, por favor, produção, para todos que estão em casa, acompanhar o programa. Fala um pouquinho sobre isso aí, João. Já as pessoas que foram questionadas, aí 7% diz que já ouviu falar, 14% diz que muito pouco, 43% aí que acompanhou o programa diz que é a primeira vez e 36% não sabe muito bem do que se trata. Sim, é muito normal ver este, é um resultado, digamos, típico. Porquê? Porque as pessoas percebem que não têm que são desconfortáveis. Agora, associarem ao termo pobreza energética já requer, pronto, e eu acho que isso é o ponto que estamos aqui a fazer também, nestas discussões, debates como este, e em termos do que nós temos feito em investigação e tentar trazer o problema para a sociedade e para um reconhecimento, é essa dimensão. Portanto, é alertar para um problema, trazê-lo também à discussão e ao debate público, que temos conseguido vir a fazer ao longo dos tempos, com a nossa investigação e com intervenções. Porquê? Porque é a partir daí que damos o salto também, que as pessoas conseguem perceber que não faz sentido estar desconfortável em casa, que valorizam a eficiência energética, que é uma coisa que foi mencionada brevemente pelo Rafael também, que eu concordo, que é, quando vamos comprar uma casa, ainda a classe energética, portanto a qualidade, a eficiência energética ainda não é valorizada. Não só nos preços, portanto não é mais cara ou mais barata porque ter uma classe A ou D, e é uma coisa que tem que ser também pelos municípios. Um município pode tentar reduzir os impostos municipais a uma casa, e já acontece em algumas situações, a casas que são mais eficientes. E, portanto, isso pode ser medidas promotoras de reconhecimento do problema e tentar apontar as soluções de forma mais efetiva a nível municipal, a nível nacional. Eu acho que isso é relevante. Depois também dizer que a parte da literacia e do conhecimento, nós temos também dado algum apoio a algumas entidades espalhadas no território português, que é importante. Porquê? Porque, como eu estava a dizer anteriormente, muita gente não sabe que os financiamentos existem, não sabe como concorrer, não sabe como perceber se tem uma tarifa energética adequada, se tem uma conta de energia adequada. E, portanto, temos desenvolvido alguns projetos de apoio a entidades locais para tentar capacitar. Como é que a pessoa, por exemplo, tem acesso a esses projetos? Tem algum site, algum telefone? Sim, na verdade posso dar 2 exemplos. Temos vindo a desenvolver nos últimos 2 anos um projeto que se chama Ponto de Transição, onde temos um contentor marítimo, na verdade temos 2, contentor marítimo renovado para apoiar as pessoas, e temos movimentado 3 em 3 meses em locais diversos para estarmos mais próximo das pessoas para poderem ter apoio. Portanto, é um apoio gratuito. Tentamos ajudar efetivamente a olhar para as faturas, ver se podem ter alguma redução de custo, fazer auditorias energéticas, digamos, ligeiras, para tentar apontar algumas melhorias que as pessoas podem fazer em baixo custo, e também tentamos dar apoio às famílias para se candidatarem a estes financiamentos do Estado. Depois há outro, e aqui mais efetivo, em termos de financiamento e de apoio direto. Temos desde dezembro de 2024, portanto muito recente,
abriu recentemente, um financiamento promovido pelo município de Cascais, portanto aqui ao pé, em que tem 3 milhões de euros para ajudar famílias vulneráveis. Portanto, aqui temos apoiado o município, a ligação às IPSS, portanto às instituições de solidariedade social, que dão essa proximidade às famílias, que identificam e que dão esse apoio, e nós também na Universidade Nova temos dado esse apoio mais no local. Portanto, é tentar também não estar só numa dimensão científica e de diagnóstico, mas ajudar efetivamente a apoiar as soluções. Sim. Vamos então à segunda questão, por favor, produção. Qual a principal causa da pobreza energética em Portugal? 27% diz que elevados custos da energia elétrica e gás, 36% baixos rendimentos familiares, 27% má construção das habitações e 10% falta de informação sobre soluções energéticas. Um pouco de cada, né? Isto também tem uma boa distribuição do que é esperado, ou seja, na verdade é aquele triângulo principal de estrutura, é o rendimento das famílias, o rendimento disponível para aquecer, para comprar equipamentos, para renovar a sua casa, sem dúvida. Eu acho que é o principal pilar, é essa componente do rendimento para atuar. Depois, a qualidade das habitações, os preços com energia, portanto está impecável isso. E numa versão adicional é a tal literacia e o desconhecimento. Não é o fator principal, isso é sempre importante, eu gosto também sempre de referir isso, não é pelas pessoas não saberem a melhor forma de usar energia ou alguns comportamentos e boas práticas, isso não é o fundamental do problema. O fundamental, e como está expresso na verdade naquelas respostas, eu concordo, ou seja, faz todo o sentido esta combinação que ali está apresentada. Vamos à terceira questão, por favor. Nosso tempo já está bem já esgotado. Acha que a pobreza energética afeta muitas pessoas em Portugal? 64% sim, afeta grande parte da população. 18% não, acho que é um problema menor, também da mesma forma distribuído. Eu sou uma pessoa afetada, 18% se enquadrou aí. E a última questão, as despesas, né? Pessoas aí que gastam entre 50 e 100 euros a mais, 50% dessas pessoas disseram que gastam entre 50 e 100 euros a mais. 25% mais de 100 euros, ignora as contas, é aquela classe mais... não tem tantas necessidades, e 17% cerca de 50 euros. Então, é aquilo que nós falávamos, né? Muitas pessoas, elas acabam por sacrificar de alguma forma, né? Eliminam outros gastos para poder, nesses períodos, tentar, né? Melhorar um pouco o ambiente, como os aquecedores, ar-condicionado. Agora, em questão, por exemplo, de saúde, também há uma série de indagações por muitas pessoas, porque há uns aquecedores aí que não fazem bem para a saúde, né? Bom, tem a questão do ar, me parece que a questão do oxigênio. Certo. Há aqui um ponto importante, que é dizer que estatísticas que comparavam vários países europeus, não é muito, tem cerca de 5 anos este estudo, que demonstrava que Portugal era dos países europeus também que tinha mais excesso de mortalidade no inverno. E, portanto, este excesso de mortalidade face a uma média do resto do ano, o número de pessoas que acaba por ser afetada com a mortalidade. E aqui, claramente, é associado a este problema. Portanto, esta é uma dimensão. Agora, porquê? Ouvimos nas notícias, durante o inverno, muita gente que morre devido à intoxicação por monóxido de carbono, fumos, partículas, pessoas que morrem devido à utilização de lareiras, que em Portugal é bastante elevada ainda, que morrem ao utilizar a lareira, idosos caem nas lareiras abertas. Portanto, situações que têm uma componente do tipo de equipamento que está a ser utilizado, e com as lareiras efetivamente traz pior qualidade do ar, mas para muitas famílias é a solução mais barata e a única, né? E a única solução. E, portanto, aqui estamos a apontar também, não podemos estar a dizer que as famílias vão deixar, e não faz sentido, em termos do longo prazo, deixar de ter essa fonte de aquecimento para substituir por outra mais cara, uma bomba de calor que tem que investir 3 mil euros, se cá não tem espaço em casa, mas a tentar ter lareiras com recuperadores de
de calor, por exemplo. Portanto, aumentar a eficiência, troca aquele equipamento, mas consegue continuar a usar a lenha, que pode ser grátis, que pode ter acesso num terreno que possa ter em zonas rurais. E, portanto, esse é um ponto relevante. Ou seja, há consequência direta do tipo de equipamento que usam. Portanto, também eletrificar a habitação, portanto, deixar de usar equipamentos a gás que têm um risco acrescido para equipamentos elétricos, por exemplo, ar-condicionados, bombas de calor bastante mais eficientes, também são uma prioridade que devemos olhar, percebendo que a ligação à saúde depois também vai mais que isso, vai pelo desconforto permanente, seja em casa, seja onde trabalham, onde estudam, e então isso o recorrente impacto do desconforto e do frio ou do calor depois traz problemas para a saúde. E aqui dizer que, quando eu há bocado referia o nível de investimento que é necessário para renovar as casas, podemos pensar assim, e esse estudo está por se fazer, na verdade, que é quanto é que eu poupo na saúde investindo em eficiência energética. Sabendo até que os hospitais, infelizmente também há notícias diárias de problemas nos hospitais em Portugal, devido a várias questões, e portanto, se calhar podíamos estar a migrar investimento e criar alguma prevenção para o futuro reduzir problemas de saúde e questões associadas. João Pedro, eu agradeço imenso a sua participação. Chegamos mesmo ao fim do programa. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero vê-lo em breve para falar desses assuntos, de outros assuntos. O debate público chega ao fim. Vou deixar para você o nosso e-mail. Você pode sugerir um tema, nós vamos trazer aqui para o debate público. Com certeza será um prazer imenso poder debater um tema sugerido pela senhora, pelo senhor, tá bem? João, mais uma vez agradeço. Obrigado. Tá? Você que está em casa agora vai ficar com um programa aí de atendimento a todos que precisam conversar, desabafar. Nós teremos o Marcos Bueno, que estará à sua inteira disposição com o telefone 218-368-008 para conversar com todos que precisam de um apoio espiritual, de uma palavra, de uma direção. Você que precisa desabafar, tá certo? Logo após o intervalo, então, esse programa especial. Forte abraço a todos e até o próximo encontro.